Voltando ao Brasil, a operação de garantia da lei e da ordem anunciada pelo governo federal terá início na segunda-feira. De acordo com o ministro da Justiça, Flávio Dino, serão mobilizados 3.700 homens das Forças Armadas. O objetivo é inibir a atuação do crime organizado em portos e aeroportos do Rio de Janeiro e de São Paulo, como o Porto de Santos e o Aeroporto do Galeão. Para a gente entender melhor como é que vai funcionar a atuação dos militares, a gente entrevista agora a delegada Raquel Galinatti, diretora da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil. Doutora Raquel, obrigado pela participação aqui conosco. Então, explica para a gente como é que vai funcionar a atuação de militares da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, nessa colaboração com os policiais federais ali nos aeroportos e portos. Boa noite, é sempre uma satisfação falar com vocês. A garantia da lei e da ordem, prevista no artigo 142 da Constituição Federal, é uma medida excepcional quando a gente percebe, quando o presidente da República percebe a necessidade de intervenção das Forças Armadas no que tange à atuação da segurança pública nos estados. Nós estamos percebendo que essa medida excepcional, ela irá iniciar no dia 6 de novembro até maio e será propriamente nos aeroportos e portos do estado de São Paulo e Rio de Janeiro. Algumas questões a gente pode colocar no momento em que essa medida não irá solucionar o problema do crime organizado, no crime organizado que ultrapassa as fronteiras estaduais e internacionais. Muito também é questionável a partir do momento que a gente sabe muito bem a atuação institucional da Polícia Federal, das instituições de Estado, com as suas atribuições bem desenhadas na Constituição Federal. Dessa forma, excepcionalmente, as Forças Armadas entram nessa esfera da polícia judiciária no âmbito federal, até mesmo numa polícia ostensiva preventiva. Então, realmente, quando a gente ultrapassa as atribuições previstas e delimitadas na lei e na Constituição Federal, deve necessariamente ter uma justificativa plausível e razoável. Esta medida muito mais parece uma medida político-eleitoreira do que uma solução eficaz do problema vivenciado da segurança pública. Afinal, se precisamos combater o crime organizado, precisamos estruturar as instituições responsáveis para combater o crime organizado, sejam elas a Polícia Federal, as polícias estaduais, para que a gente possa, ali no sistema de justiça criminal, dar uma resposta e a certeza do castigo para as organizações criminosas. Doutora Raquel, só para entender, durante o período da GLO, os militares terão poder de polícia, assim como um policial federal. Citando um exemplo, se nos portos a Marinha descobre um possível carregamento ali com drogas, ela mesmo pode seguir a ocorrência? Não precisaria passar por um delegado, um agente federal? Há necessidade, sim, de uma atuação conjunta com a Polícia Federal, até mesmo quando a gente, por exemplo, se sai do perímetro do aeroporto ou do porto, também através de uma Polícia Judiciária do Estado. Há necessidade de interventor para que ele delimite normas e regras excepcionais. Essas normas serão desenhadas a partir do momento da coordenação dessas ações. Mas sabemos muito bem que forma paliativa de solução dessa problemática que é a segurança pública, que é a impunidade das organizações criminosas. Combater as organizações criminosas necessariamente passa por uma estruturação daquelas forças que integram de forma legítima, genuína, a segurança pública. E assim tem essas atribuições. De forma excepcional, as Forças Armadas exercerão atuação e atribuições daquelas forças que integram a segurança pública. Doutora, o crime é organizado, como a gente bem sabe e bem tem comentado. Obviamente, com o anúncio em que haverá uma GLO para portos e aeroportos, em especial São Paulo e Rio de Janeiro, o tráfico deve
obviamente, buscar novas rotas. Existe a possibilidade de, ao buscar essas novas rotas, o governo federal também instituir a GLO em outros aeroportos e portos que possam ser caminho dos narcotraficantes? Uma medida mais eficaz do que a GLO seria a implementação imediata do que é o Sistema Integrado de Segurança Pública no âmbito nacional, para que as polícias ali elas tivessem de forma mais eficaz o intercâmbio dessas informações para combater o crime organizado. Então, o SUSP ele deveria ser implementado de forma emergencial, em paralelo à GLO. A GLO é muito pontual, é muito factual e também temo que seja algo muito superficial, porque fala em combater o crime, não combatemos o crime em 6 meses. Doutora, falando sobre essa problemática que a gente tem no combate ao crime, em especial tráfico, a gente vê muita gente e muitos especialistas em segurança citando em alguns estados, posso chutar aqui a maioria, que faltam homens, faltam agentes, faltam mulheres, faltam profissionais. De fato, a gente tem uma dificuldade no número de agentes que podem estar nas ruas para justamente coibir o crime organizado, os traficantes, as narcomilícias que têm se espalhado pelos estados brasileiros? Perfeito. Você tocou realmente no ponto nevrálgico dessa problemática. Nós temos uma falta de estrutura generalizada nas instituições de segurança pública, nas forças de segurança pública, seja a Polícia Civil, seja a Polícia Militar, seja a Polícia Federal, com déficits que ultrapassam o mínimo do razoável. A gente tem, por exemplo, estados com déficits de policiais que ultrapassam 35% a 40%. Sem contar as péssimas condições de trabalho, a sobrecarga desumana em que esses policiais acabam acarretando e tendo que cumprir. A gente também tem péssimos salários quando a gente fala em estados importantes da federação. Recentemente, a Polícia Federal também entrou com uma série de manifestações em relação ao governo federal em medidas que não foram implementadas já pelas suas entidades de classe ali solicitadas. Então, você tocou realmente num problema que deveria ser solucionado, que é estruturar as forças de segurança pública. A Polícia Judiciária como um todo não só atua na segurança pública, como é a porta de entrada do sistema de justiça criminal, que dará, sim, a resposta para aqueles que integram as organizações criminosas, dando a resposta através da condenação e também uma resposta para a sociedade, para que ela não sinta essa sensação permanente de insegurança. Então, a gente tem uma problemática muito mais complexa do que colocar uma implementação excepcional prevista no artigo 142 da Constituição Federal, que é a garantia da lei e ordem, em que as Forças Armadas, de forma também excepcional, exerçam atribuições de outras instituições de Estado que integram a segurança pública ali no artigo 144 da Constituição Federal. Doutora Raquel, só para a gente fechar e falando ainda dessa estruturação das nossas polícias, hoje a gente tem tecnologia, equipamentos que auxiliem os profissionais e os agentes nessa busca pelos traficantes e pelas drogas que passam pelos nossos portos e aeroportos? E complementando a pergunta, a ação do Exército, dos militares, pode ajudar em algo tecnológico ou é só na mão de obra, digamos assim? Há, sim, a possibilidade de um auxílio em ambas as esferas, mas o que a gente não pode deixar de lembrar que essa solução não pode ser paliativa, momentânea, ela deve ser permanente. Esse planejamento estratégico, ele não pode ser de forma momentânea durante 6 meses, é um planejamento estratégico a longo prazo, com uma série de estudos para que a gente possa, sim, combater o crime. É possível? É possível. Basta vontade
seriedade, competência e coragem para encarar esse problema que arrasta, que a gente percebe aí ao longo dos anos que o Brasil cada vez mais está refém e com a população aqui brasileira. Tá certo, doutora Raquel. Obrigado pela participação aqui conosco, para falando então sobre essa GLO que começa a partir de segunda-feira nos portos e aeroportos. Um forte abraço e até a próxima. Boa noite.